falo, eu não vou falar com bandido e eu só falo com bandido quando eu estou fazendo interrogatório. Aí ele diz que então ia acabar comigo. Mas aonde começou? Me conta tudo, eu quero ouvir sobre o Frank, polêmica, treta, o que você tem para falar dele? Por favor, quero te ouvir. É até bom essa oportunidade. Trabalhando, fazendo as minhas investigações, tive o caso com a Deolane, aí estou lançando o livro, estou falando. Era especificamente para falar dela? Não. Aconteceu. Eu não tenho bola de cristal para falar assim, olha, eu vou lançar o livro agora porque dia 21 ela vai ser presa. Não, aconteceu. Que ela ia ser presa, eu sabia. Eu não sabia que ia ser agora, quando? Né? Eu não sabia quando. Né? Se bem que ela estava quieta há muito tempo. Então, quando a pessoa vai ficando muito quieta há muito tempo, é como um vulcão, né? Logo, se ele fica muito tempo inativo, quer dizer que está cada dia mais perto dele voltar a ficar ativo. Então, tem essa coisa dessa expectativa. Bom, aí eu comecei a falar e ele embarca. O dia quando a mãe da Deolane fala mal, acho que é quando a mãe da Deolane fala mal de mim e eu falo que eu vou fazer boletim de ocorrência, alguma coisa, ele vai a público e ele entra na história e fala que ele não confia em mim. Ele fala que eu não sou confiável e sou incoerente. A pessoa tem direito de não confiar em ninguém, de não confiar em mim. Então, Frank não confia em Maria. Está tudo bem. Frank acha que as coisas que a Maria fala não são coerentes. Está tudo bem. Mas ele me deu duas qualidades. Me ofenderam. E eu tenho direito a me sentir ofendida. Não é porque eu sou delegada que eu deixei de ter honra, que possa ser ofendida. Então, ele fala que eu não sou confiável. Isso não é correto. E ele fala que eu sou incoerente. Isso também não é correto. Ele fala, ela fala mal, tem dicção ruim. Cara, quando alguém pergunta alguma coisa, eu tenho que responder e tenho que pensar no que eu posso e o que eu não posso falar. Então, às vezes, eu dou uma travada, porque aquilo tem que travar, aquilo não pode sair. Então, às vezes, não pode sair. Então, mas ela fala mal, caramba, eu estou me protegendo, porque aquilo, neste momento eu não posso falar XYZ. E vai em chegar relação a hora... a isso, não se preocupe, eu tenho a língua presa, o nome do canal é Fala Glaube, e esses dias eu fui afrontado dizendo que eu falava no 0.25, que eu falo muito devagar. Exatamente por isso, porque a gente tem que falar cadenciado. A maturidade também traz uma cadência diferente, a gente tem que filtrar, pensar. O cérebro está funcionando, a boca também, né? Exatamente. Então, quando ele fala isso, me aborreceu demais. Não é justo. Se ele quer ser justo, ele faz aquilo que ele pensa. Mas ele não pode me atribuir uma qualidade que eu não tenho. Que foi isso é ofensivo. Então, não confiável e? Não confiável e incoerente. Incoerente. Eu não confio nela. Tudo bem. Eu não acho que a fala dela é coerente. Tudo bem. Ele acha isso. Agora, ela é incoerente? Ele me deu um adjetivo. Sim. Que eu não gostei. Ele falou que eu não sou confiável, outro adjetivo que eu não gostei. É crime contra a honra. Não é porque ele fala coisas que ajudam em investigação que ele tem legitimidade para cometer crime. Isso não dá licença para ele para cometer crime. Só uma coisa. Então começou aí? Foi aí. Começou da parte dele, a senhora nunca tinha falado nada, nem tinha verbalizado. Nunca, nada contra ele. Nada, nunca. Tá. Eu desafio, eu não aposto, porque eu não gosto de apostar, eu desafio que ele mostre alguma coisa falando dele antes disso. Entendo. Nunca. Algumas vezes eu vi falando uma coisa ou outra, eu achava até interessante a forma como ele falava, só que nenhuma das histórias que ele contou, para mim, eram novidades. Aquilo que ele fala do PCC, nenhuma delas era novidade. São histórias que na polícia se conta há zilhões de anos, nos botecos onde os policiais tomam cerveja, se conta isso sem parar. Lugares esses onde normalmente são frequentados por gansos, que acabam ouvindo algumas conversas. E outros momentos, coisas que de repente que a polícia não sabe, né, não fala, mas que na polícia a gente conhece a dinâmica para que se derrube alguém de algum lugar. Então alguém conhece um podre do X, A conhece podre de B, mas A não pode falar de B, porque trabalham juntos, mas A que é o lugar de B. Então eu pego o que eu sei aqui e passo para alguém, que aí vira meu interlocutor
para falar aquilo e causar um alvoroço, e aí eu derrubo indiretamente B. Então, eu sou policial há 32 anos. E às vezes eu vejo algumas falas dele e me parece que realmente acontece isso. A sabe coisas de B. Então eu passo para X, X fala, X é o meu interlocutor. Só para não falar que é X9, né? Mas foi por acaso que eu escolhi o X. Então, essa dinâmica, para mim, é muito clara. Eu sou policial muito. É claro, está ali. E tem outras coisas que eu vejo, às vezes, na fala dele, que eu também não acho adequada, que são os pedidos de dinheiro. Então, eu, como delegada de polícia, para mim fica complicado manter um relacionamento com a pessoa que age assim. Mas ele está tocando a vida dele, eu nunca, sabe, vi uma coisa ou outra dele e passou batido. Mas ele vem e ele fala isso de mim. E ele fala isso de mim porque ele quer engajar no momento de alta, que estava se falando muito da Deolane, e toda vez que se puxava o nome dela, puxava o meu junto. Então, ele quis aproveitar para falar de mim também. Eu espero que tenha sido isso. Só que ele fala muito contra o PCC. Né? Ele falou muita coisa contra a Deolane. Só que o discurso que depois que ele vem apresentar é muito alinhado ao discurso também da Deolane. Pois é. Então, isso me chamou a atenção. Eu sou policial, caramba. Eu lido com comportamento humano há 32 anos. Vem alinhado. As palavras são as mesmas. As palavras são as mesmas. E aí, eu estou num podcast, ele tenta falar, o rapaz fala que vai falar depois, eu falo que eu não vou falar com ninguém, que eu não vou falar com... Também, depois do tanto de coisas que ele me ofendeu, eu falo que eu não vou falar com bandido e eu só falo com bandido quando estou fazendo interrogatório. Aí ele diz que então ia acabar comigo. Só que ele já estava com a live dele marcada para daqui 15 minutos. O card, onde ele traz uma pessoa para falar mal de mim, já estava circulando. Quer dizer, isso é uma conduta traiçoeira. Vamos supor que eu tivesse muito desencanado aquele dia e falar, põe ele na linha. Porque eu nunca tive nada contra ele. Vai que eu estou desencanado, põe ele na linha. E aí ele começa a me esculhambar ali. Mas com que argumento? Não sei. Vamos supor que o cara estudou Schopenhauer também e ele começa a falar só porque quer falar. Caramba! Eu não... de novo, sou policial há 32 anos, eu não vou baixar a guarda, eu não vou virar de costa para alguém que me odeia. Eu não vou virar de costa para alguém que está falando mal de mim, porque é a mesma coisa do que eu virar de costa para alguém que está com uma faca na mão. Caramba, eu sou versada em segurança. Ponto. Então, jamais falaria isso. E ele tinha que... Se ele esperasse conduta diferente de mim ali, eu seria uma policial desqualificada. Jamais eu poderia cometer um erro básico desse. Qual? Deixar alguém entrar ao vivo numa live, alguém que estava falando mal de mim dias atrás. Não tem pertinência. É a mesma coisa de eu deixar uma pessoa que me ameaçou entrar na minha casa. Não pode. É a mesma coisa eu não tenho filho, mas eu sei que uma pessoa que não gosta de mim, eu falo, toma conta do meu bebê. Eu não vou fazer isso. Mas a senhora não conseguiria confrontar as ideias e debater com ele, assim... Eu entendi o seu ponto, né? Mas por que não? Aí a coisa avança. E aí ele traz a tal da Bianca. E ele põe a Bianca na live. E aí ela fala... Na live dele. Dele, logo depois do programa que eu estava participando. Tá. Antes e essa de falar mulher dessa Bianca, só um parênteses, desculpa, que eu para não perder o ponto. O que eu não entendi é onde há um atrito entre duas pessoas que as duas estão verbalizando contra o PCC e contra a Deolane. Porque quando eu vi, assim, volto a dizer, eu entrevistei o Frank em fevereiro de 2024. Então, eu parei para ouvir o Frank. Parei para ver um vídeo dele, depois parei para ver o Frank. O Frank falou coisas aqui, nada diferente, eu digo no sentido do propósito. Informações, ele trouxe informações aqui que policiais que tinham passado aqui não tinham falado. Então, assim, para mim, ele trouxe informações que eu não sabia, né? Que eu não sabia. A senhora disse que já sabia, tudo bem, eu compreendo, a senhora é delegada em São Paulo, mas assim, tem coisas... Não sei tudo que ele falou, né? Porque eu não acompanho, não, claro, né? do que mas você de algumas viu, coisas que eu vi... Do que você viu. Então, tipo assim, algumas coisas que eu vi,
Falei, cara, entrevistei os caras aqui lá de São Paulo, da Rota, da Polícia Civil, delegados, coronéis e tal. As pessoas não falaram sobre isso. A gente conversa sobre o PCC, porque a gente quer achar a solução, entender como os caras funcionam e tal. E ele veio aqui e foi um bom papo, né? Fiz as perguntas desconfortáveis para ele, fiz os questionamentos que eu entendia ser razoável, até para ele, pô, também, né? Irmão, tu é ex, então se tu é ex, eu te respeito. Você cumpriu as suas penas, embora eu ache que a pena foi muito fofa, né? Qual foi o teu crime? X. Tu cumpriu quanto tempo? Porra, tá de sacanagem. Aí o cara fala para mim, eu também acho, tá errado, eu merecia mais. E eu acho isso da justiça. Eu falei, pô, o cara tá falando a mesma coisa que eu. Então, por isso eu não consigo ter atrito, né? Até hoje, não tivemos. Eu não sei se ele tem alguma coisa ou não tem nada, né? Tirando o dia que ele não apareceu no podcast, né? Ah, esse dia aí é imperdoável. Pô, né? pois Sacanagem. Isso acontece. As pessoas têm contratempo, já aconteceu com outras pessoas também. Então, a parte que eu não entendo é você, algoz da Deolane, do PCC... Não sou algoz da Deolane. É algoz do crime. Não, tudo bem, mas... É isso aí. Mas a Deolane, enquanto participando de uma organização criminosa, Isso aí. participando de uma lavagem de dinheiro, participando do núcleo ali da família do Marcola, então, do PCC e também dos policiais que estão favorecendo Deolane, PCC e companhia. Essa parte que eu não compreendi aonde que vocês, porra, se chocam. A não ser, de repente, por uma polêmica, mal entendido. Por isso que eu falo. Falei para ele várias vezes. Cara, não erra com as pessoas que te acompanham. Porra, foca. Aí você está dizendo da live, né? Que ele entrou e queria entrar ao vivo. Já aconteceu isso aqui também. Veio alguém aqui no canal, falou mal dele. Aí as pessoas que admiram o Frank, é muito comum as pessoas virem aqui, vim pelo Frank. Eu nunca me importei com isso. Nunca. Eu não regulo o meu chat, o chat do canal aqui. Inclusive tem uns moderadores aí muito cruéis que ficam banindo as pessoas. Eu falo, ó, não faça isso, porque o Glauber pode falar mal do Glauber, pode me xingar, pode até, porra, botar alguma coisa contra a minha honra ali. Eu deixo, porque é internet e tal, né? E aí teve um dia que eu falei assim pra rapaziada, porra, vocês estão enchendo o saco aí, mandando um monte de vim pelo Frank. As pessoas não conseguem ficar no chat. Vem pelo Frank, mas, porra, não fica toda hora botando vim pelo Frank, porque ninguém comenta mais nada, a gente não consegue ver as perguntas. São bem-vindos. Mas, enfim. Então, eu não tenho nada contra o Frank, nem as pessoas que seguem o Frank. Eu acho que nós estamos comunicando a mesma coisa, buscando o mesmo objetivo. Tirar essas pessoas, dar informação para essas pessoas, tirar essas pessoas da ilusão da narcocultura, tirar essas pessoas. E no caso do Frank, ele faz uma linha de denúncia. O meu trabalho é podcast, é informação. Então, por que tem esse choque se vocês estão lutando pelo mesmo inimigo, né? Então, essa parte que eu não entendi. Quando ele vem falar isso a meu respeito, eu não entendo essa postura. Porque até então, até aquele momento, todas as vezes que eu ouço falar dele, como você falou, ele faz um canal de denúncia. Algumas denúncias eram verdades sabidas na polícia, eram coisas sabidas. Outras eu não acompanhava. Não sei o total de coisas que ele falou. Então, eu me surpreendo com a forma como ele fala de mim. Mas ele apresentou alguma denúncia contra a senhora? Não, ele fala que eu só sou... isso, que está confiar. Mas por quê? Que eu sou inconfiável. Ele fala alguma coisa. Ele tem um vídeo dele no canal dele, não sei se ele manteve ou se ele acabou tirando, mas ele fala bastante. Ele é bem pesado na fala dele. Tá. Ele é bem deselegante. Ele sabe, ele exagera. Eu não sei por que ele fez aquilo. Nunca fiz nada para ele. Nunca nem me referi a ele, nada. Até aquele momento. Aí ele pega, ele fala aquilo. Aí eu vou reagir àquilo. Olha, aí é a hora que eu gravo o vídeo que eu falo que ele é interlocutor. Acho que é o primeiro vídeo que eu falo que ele é interlocutor de bandido e tal, não sei o quê. Porque quem fala daquela forma, com um discurso alinhado, inclusive alinhando-se à fala da Deolane, da família da Deolane, para mim é interlocutor de bandido. Né? Então, a coisa foi caminhando. Aí a coisa foi caminhando nesse sentido, porque ele fala primeiro lá que eu não sou confiável, que eu sou incoerente, etc. Eu ainda fico quieta, depois ele vem, ele vai não tem resposta, ele vai agravando, até que eu
É que eu vou fazer a resposta. Não contente com aquilo, ele vai na live, aí ele leva a tal daquela Bianca lá para falar mais um monte de bobagem. Gente, aquilo foi ruim. Correndo risco de ser mal interpretado, mas não correndo risco de falhar com a minha consciência, né? O que a senhora falou não é a mesma coisa que ele fez contigo? Porque assim, o que a senhora falou para mim? Ele me caluniou, ele cometeu um crime contra a honra, né? Não, a senhora não falou calúnia, desculpa. A senhora falou difamação, lógico, né? Ele difamou contra mim e cometeu um crime contra a honra, com base em nada. E eu compreendo a senhora. Aí depois a senhora falou assim, quando um A quer derrubar B, às vezes não pode ir direto. Aí A usa C, estou dando um exemplo, não sei se a senhora falou exatamente isso, e aí C vai falar de B, aí B cai. Aí A consegue o objetivo. Isso. A senhora fez essa analogia. Inclusive, os policiais, os seus colegas delegados, fazem muito isso. Com muita frequência com a imprensa. É isso aí. Direto a imprensa solta umas coisinhas que a imprensa recebia com exclusividade, informação. Fonte. Quem passou para a imprensa? É isso mesmo. O delegado que preside o inquérito, o delegado que é a autoridade da Polícia Civil. É isso mesmo. Porque a função dos delegados, automaticamente, ela é de gestão, de chefia e da presidência do inquérito. A imprensa solta um monte de coisa, difama os policiais, ficam denigrindo os policiais o tempo todo, com informações que vêm de onde? Da própria polícia. Pois é, então a senhora... Eu sei disso. Eu sei. Isso consciente disso. Absolutamente. Eu sei disso. Sabemos que esse é um mal que afeta não só a senhora que é policial e não está envolvida nisso, como todos nós, né, que estamos bancando essa conta, e em vez de ter uma polícia para combater o crime, uma polícia para nos proteger, não. Temos uma polícia para disputa de ego, uma polícia para disputa de espaço e favorecimento do crime e enriquecimento deles. Aí a gente está ferrado, né? Então, feito isso aí, cara, aí a senhora falou, o discurso dele é muito alinhado com a mãe da Deolane. E quando a senhora chama ele de interlocutor, e como eu disse, correndo o risco de ser mal interpretado pela senhora, por ele, ou por quem gosta da senhora por ele, mas não com a minha consciência, a senhora não acabou fazendo a mesma coisa que ele fez contigo? Pode até parecer que sim, né? Mas não foi nada gratuito. Eu tive uma reação. Né? Eu sou um ser humano. Está dizendo que... E a legislação prevê essa reação. Eu recebi com... Como é que é, mano, Walter? Não é com fogo, não, né? Com ferro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? Assim, foi isso. O ser humano tem direito. Na tua leitura é isso. Né? É a retorção imediata. O ser humano tem direito à retorção imediata. Isso é previsto na lei. E eu não posso descumprir lei. Não entra... se eu descumprir lei, eu não sirvo para nada. Eu não tenho mais serventia. Então, para eu poder falar aquilo, eu tive que estar balizado em lei. Ele fala algo sobre mim, eu tô fazendo, o que eu estou fazendo aqui? Isso chama retorção imediata. Olha, você falou isso de mim, isso está errado. Você pode dizer que não confia em mim, você pode achar que eu não sou coerente, mas você não pode atribuir as qualidades a mim. Isso é criminoso. Agora, para você agir assim, você está agindo como um interlocutor de bandido. Retorção imediata. Para ali. Não. Ele escala. Ele fala mais alguma coisa, eu vou ficando na minha. Mas aí ele vem, vai entrar na... Para mim a coisa estava superada, ele vem, e ele vai falando coisas, e aí ele tenta entrar naquela live lá. Falei que não. E depois eu escutei os áudios. Depois até eu acho que eu tenho os áudios gravados, guardados. Eu vou procurar, eu te mostro. Os áudios que ele manda são sem educação. Eu não quero saber, não. Não sei que a senhora mostra aqui no ao vivo. Eu pego lá procurar no celular, lá eu mostro. Né? Então, são sem educação, sabe? Para a senhora, ele mandou para a senhora. Ele manda para o mediador do podcast que eu estava. Sabe? É uma fala pesada. E eu ainda acho que o menino, ele selecionou para mandar os menos pesados. E isso, ele manda essas coisas pesadas, ele quer entrar numa live para falar comigo. E eu só fui ouvir esses áudios depois. Não tem cabimento. Chega a ser perigosa uma conduta dessa. Entendo. Chega a ser perigoso. E eu trabalho com segurança pública. Eu tenho que evitar situações perigosas. Eu não posso dar, ainda que seja as costas da minha honra. Não posso. E aí ele fica todo ofendido. Mas ele quer ofender.
Ele começa com a ofensa. Qual foi o objetivo dele? Era só hypar? Tá tudo bem, hypa numa boa. Mas não precisa me ofender. Quer usar meu nome? Usa meu nome à vontade. Mas usa pro bem. Ou então fala, eu não confio, eu acho incoerente, mas não me atribua uma qualidade. Porque a hora que atribui a qualidade, você comete crime. Ou apresenta denúncia, né? Assim. Se tiver a denúncia, fala da denúncia. O que é? Quando ele vem apresentar uma denúncia, ele vai desmascarar a delegada. Vai desmascarar a delegada?